Bem-vindo à apresentação de Cálculo 2 sobre limite de funções de várias variáveis, onde os alunos Beni Jackson e Carlos Nascimento irão apresentar o tema dado a proposta pela professora Beatriz Carila da Silva, no curso de Engenharia Civil da UFMT. Primeiramente, antes de começar a apresentação de fato, vamos nos atentar a como eu organizei esse slide. Esse slide está organizado em 4 passos, onde vai ter uma ordem cronológica para a definição e alguns pontos que você deve se atentar no limite. E o primeiro passo é entender o funcionamento da ferramenta limite. Primeiramente, você sabe o que é limite? A gente aprendeu isso no primeiro ano da faculdade. Ou seja, aqui do lado tem um exemplozinho de uma função de duas variáveis, f de x e de y, onde o limite de x e y tendendo a e a b da função f de x e y é igual a L. Ou seja, quando aqui embaixo nessa definição, módulo de x e y menos a e b tendendo a zero, ou seja, o a e o b, quer dizer, o x e o y que você está escolhendo, a coordenada que você está escolhendo, está muito próxima de a e b. Tendendo a zero é porque ela está muito próxima, o valor é muito pequeno de diferença entre as coordenadas. Então, a diferença entre a função, a imagem, que é f de x e y, do limite, também tende a zero, ou seja, a função está se aproximando do valor do limite. Agora, no segundo passo, a gente vai observar o comportamento da função. O limite, quando a gente aprendeu no primeiro ano, no limite com uma variável, que era uma linha no x, a gente aprendeu que o limite pode se aproximar tanto pela direita, tanto pela esquerda. Ou seja, ele pode vir dos dois lados de uma reta, porque o domínio está em R, está nos reais. Agora, quando você tem uma função com mais de uma variável, você já tem um R quadrado, um R ao cubo, o domínio dos reais ao quadrado ou ao cubo, que seja um espaço. Então, quando você vai considerar agora a aproximação daquele ponto do limite, daquela coordenada que você escolheu, você não pode mais tomar só uma reta como base para ou aproximar pela esquerda ou pela direita. Agora você vai considerar como se fosse vários caminhos vindo por todos os lados e infinitos caminhos. Aqui em cima tem uma esfera, que é um exemplo para vocês entenderem que os caminhos podem vir de todos os lados. Então é como se fosse uma esfera apontando sempre para o centro, vai ter vários caminhos chegando naquele ponto. E no próximo a gente vai se atentar à existência de limite, que se deve à aproximação, como a gente já viu no primeiro ano, que a existência do limite se deve pela aproximação tanto da direita quanto da esquerda coincidindo no mesmo limite. E agora a gente vai ter a aproximação por todos os lados, tem que ser igual para que o limite seja existente. Ok, agora no passo 3 nós vamos verificar a existência ou não do limite. Primeiramente, aqui do lado tem um exemplo. Quero que vocês se atentem a esse exemplo e foquem a atenção nele enquanto eu for explicando. Primeiro, nós consideramos uma aproximação tendo em mente que y é igual a zero. Ali na imagem ao lado do gráfico, vocês podem ver que vai ter ali em cima do eixo x, vai ter o domínio da função e ela vai poder se aproximar tanto pela direita e tanto pela esquerda. E aí nisso a gente vai trocar os valores no limite da função que foi dado aqui, que é f de x e y igual a x vezes y sobre x quadrado mais y ao quadrado. Trocando os valores aqui nessa equação de limite, nós vamos ter que o limite na parte de cima da fração vai ser igual a zero e na parte de baixo vai sobrar x quadrado. Sendo este o caso, o limite é igual a zero. Aí, você descobriu um caminho que você pode tomar como aproximação.
uma reta que você pode se aproximar pelos dois lados. Você descobriu que o limite é igual a zero. Para que o limite exista, você precisa achar outros caminhos e a aproximação desses caminhos, o limite também tem que ser igual a zero, pois se não for igual a zero, se for diferente, o limite não existe, porque a aproximação por todos os lados tem que ser a mesma. O limite pela aproximação de qualquer reta tem que ser o mesmo. Agora a gente vai considerar outra equação para y. O y igual a x, que neste caso, se vocês olharem ali no plano cartesiano, vocês vão ver uma reta inclinada. Aquilo ali é y igual a x, que você pode aproximar tanto da direita no sentido sudoeste, como também no sentido nordeste. Então, você vai ter duas aproximações, e neste caso aqui que a gente vai trocar, o limite tem que ser o mesmo. Ok, trocando na equação, na equação do limite, você vai ter que y é igual a x. Se você trocar, vai dar x ao quadrado sobre 2x². Se você simplificar em cima e embaixo, vai sobrar 1 sobre 2. Ou seja, não é igual. 0 não é igual a 1 sobre 2. Então, este limite dessa função x vezes y sobre x² mais y² não existe, pois a sua aproximação por duas retas distintas não coincidiu o mesmo limite. Agora nós vamos observar o comportamento desta mesma função de uma forma mais simples. Olha, primeiro você poderia ter criado um genérico de reta. Como o domínio está dado em r², os reais ao quadrado, ou seja, x e y é uma coordenada com dois pontos, x e y, você poderia criar uma reta interrelacionando esses dois, que seria uma equação do primeiro grau, que seria y igual a, aqui no exemplo do lado ele considerou mx, e nisso você pode trocar na equação e verificando vários m's diferentes. Primeiro ali ele trocou e deu um resultado igual a m dividido por 1 mais m². Ou seja, o resultado vai depender somente de m, e m pode ter qualquer valor. Então, esta função, se você já tivesse feito dessa maneira mais simples e mais genérica da equação, você já teria achado que, como o limite depende do valor de m, e m difere infinitas vezes, tem vários m's diferentes, você já teria encontrado que o limite não existe. E aqui ele bota aqui embaixo, para m igual a 0, o limite deu 0. Para m igual a 1, que é o caso anterior lá, o limite deu 1 sobre 2. Para m igual a 2, deu 2 sobre 5. Então, esse limite não existe. Lembrando, se atente, quando você fala que a gente usa essa equação aqui de y igual a mx, porque o domínio r² está dado em r², ou seja, duas coordenadas. Se você tivesse um r³ como domínio, aí você teria que usar uma equação que envolva 3 variáveis. E aí é mais complicado, mas também dá para fazer. Boa tarde, eu sou o Carlos e eu vou falar um pouco sobre a continuidade de funções. O que uma função de duas variáveis vai precisar para ser contínua em um ponto. Eu coloquei aqui uma pequena definiçãozinha, né? Falando bem certinho, mas de forma simplificada. O que isso aqui quer dizer? Uma função f, uma função que está no R2, né? Ela é contínua em um ponto AB se o limite da f de xy, quando xy tende a b, é igual a f de AB. Claro que esse ponto AB tem que estar dentro do domínio dessa f. Então aqui a gente separa os dois pontos principais para que a função seja contínua naquele ponto. O limite de f de xy, quando xy tende a b, tem que existir, e esse limite tem que ser igual a f de AB.
Bom, falando agora sobre proposições, ou a gente pode dizer aí as propriedades que a continuidade das funções tem, a gente tem 3 delas separadas aqui. A primeira é que os polinômios são funções contínuas em todo o seu domínio, se esse domínio estiver na R2. Exemplo, f de xy é igual a x à quarta mais 3x ao quadrado, y ao quadrado, mais x ao cubo. É uma função contínua, em todo o domínio dela. A segunda aqui tem a ver com operações de funções contínuas. Ele está dizendo, o produto quociente de funções contínuas são funções contínuas. Então, se você pegar uma f, que é contínua em todo o seu domínio, ou num ponto, e dividir por uma g, que é contínua no seu domínio, ou naquele ponto, ela vai ser contínua também. Claro que aí, se ela for contínua no domínio inteiro, ela vai, o resultado vai ser contínuo no domínio inteiro também, mas se for só naquele ponto, ou as duas têm que ser contínuas no mesmo ponto, para o resultado ser contínuo também. A terceira é sobre composições de funções. Aqui é aquele esquema lá de uma função depender da outra, função composta, e ele pegou aqui como exemplo f de xy é igual a seno de x ao quadrado mais y ao quadrado. O seno é uma função contínua e o x ao quadrado mais y ao quadrado aqui é contínuo também. Então, se você fizer uma função composta entre essas duas, você vai ter a sua f de xy ali será contínua também. Vamos relembrar aqui agora as propriedades dos limites de uma função, né? Eu digo relembrar porque as propriedades do limite de duas ou mais variáveis são iguais às que a gente viu no primeiro ano, de limite com uma variável só, né? Aqui, se limite de f de xy, quando xy tende a b, é igual a L, e o limite de g de xy, quando xy tende a b, é igual a m, então a gente tem aqui na primeira propriedade. Essa aqui é aquele famoso, o limite da soma é a soma dos limites. Aqui no caso, fazendo limite de f de xy mais, pode ser mais, ou também pode ser subtração também, menos g de xy é igual a L mais ou menos m. O segundo aqui é a multiplicação por constante. Se você tem uma constante multiplicando a sua f dentro do limite, você pode dizer que o resultado é o resultado do limite vezes aquela constante. A terceira é quanto ao produto, né? Que se você tiver a multiplicação de uma f e de uma g dentro do limite, o resultado é a f, é o resultado da f multiplicado pelo resultado da g. A quarta é a do quociente, segue a mesma ideia da terceira, só que aqui tem o porém de que o m tem que ser diferente de zero, para o resultado não existir, né? Agora, a última propriedade, se y é igual a h de x, é uma função de uma variável real, tá o que? Limite de x de h de x, com xy tendendo a b igual a n, então, aqui o limite agora do f de x virou x, ele fez uma função composta aqui. O limite de h, f de xy com xy tendendo a b é igual a n também. E essas aí são as 5 propriedades que os limites de duas variáveis têm, assim como os limites com uma variável só.